noite. Nós vamos dar início ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita de hoje. No capítulo 20, princípio vital, que será feito pelo João Luiz. Vamos fazer a nossa prece para dar início, então. Querido amigo Jesus, aqui estamos, Senhor, no propósito de estudar a doutrina dos Espíritos, Consolador prometido, que nos chega às mãos, para que possamos ter uma existência mais produtiva, para que possamos compreender as leis divinas e buscar executá-las, Senhor, nos ajustando, buscando a felicidade que havemos de alcançar. Que a tua paz e os bons espíritos possam estar entre nós, sustentando o nosso estudo. Que o João Luiz possa receber a intuição vinda do alto em sua direção, a ponto de tornar o estudo claro, para que todos nós possamos compreender o seu conteúdo. E cientes da tua bênção, Senhor, que já nos alcança, nós iniciamos neste instante o estudo dessa noite. Que assim seja. João. Boa noite a todos. Vamos apresentar o nosso slide. Bem, nossa tarefa de hoje é fazer um estudo do tema o princípio vital. Já estamos no capítulo 20 do Guia para Estudo da Doutrina Espírita. E o nosso propósito é tornar o estudo de hoje algo que a gente possa entender e não esquecer, porque é um capítulo que se estuda pouco, é um assunto que faz parte do nosso programa e todos nós vamos observar que ele precisa ser bem compreendido. Ele tem que ter um sentido prático, porque realmente tudo está vinculado. Nós vamos estudar sempre todos os temas da doutrina espírita com o pensamento voltado para a reencarnação, para a imortalidade da alma, colocando muita clareza que nós estamos num processo evolutivo, que usando o livre-arbítrio corretamente, a razão e o livre-arbítrio corretamente, nós estaremos subindo os degraus da evolução. Então, vamos prosseguir com a nossa bibliografia. Lá no capítulo 20 do Guia, nós temos duas referências, o Livro dos Espíritos e o livro A Gênese, estudando os seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto.
no livro A Gênese Princípio Vital, escala dos seres orgânicos, o homem corpóreo, o instinto e a inteligência, e o princípio espiritual. Então, primeiramente, vamos estudar e ver a diferença entre os seres orgânicos e inorgânicos, conforme está no Livro dos Espíritos e também na Gênese, porque nós fizemos a junção dos assuntos para facilitar o nosso entendimento. Então, nós vamos verificar que os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. São os que nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Então, nós temos nessa classe os homens, os animais e as plantas. As plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais. Falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata, diz Kardec. Eles há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital, que é ativo no ser vivente. Então, esse princípio se acha extinto no ser morto, logicamente. Ao se formarem os seres orgânicos, eles assimilam o princípio vital, por ser necessário a destinação deles. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono unicamente formam corpos minerais. É o corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá propriedades especiais. Então, em lugar de uma molécula mineral, quando nós temos o princípio vital presente, nós passamos a ter uma molécula orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Então, aqui a gente já está tentando definir que a presença do princípio vital é que faz com que os órgãos funcionem, com que os elementos orgânicos tenham vida. Quando cessa a ação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue como o calor, quando a roda ou qualquer instrumento deixa de funcionar. E nós já trouxemos já de imediato aqui para mostrar que o homem reencarnado, ele tem vários sistemas. Tem o sistema circulatório, respiratório, o sistema nervoso, o gástrico, tem o sistema muscular e tem também o sistema ósseo. Então, todos esses sistemas, eles precisam de estarem funcionando para que haja vida. E esse funcionamento se dá porque nós temos condições de, através dos órgãos funcionando bem, assimilarmos o princípio vital. Então, o princípio vital aciona os órgãos e os órgãos funcionando assimilam o princípio vital. Se qualquer desses órgãos se desestrutura, nós temos a morte, consequentemente, nós não podemos, com as engrenagens comprometidas, viver. Continuando, gente, os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas, diz Kardec, que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida.
e deixam de funcionar quando tais condições desaparecem, a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte. Consiste em um vital ação. Então, nós trouxemos de novo aqui os esquemas para mostrar que todo esse conjunto precisa estar em harmonia, funcionando, sob o comando do espírito. Nós falávamos de princípio vital, nós temos a certeza de que, com os órgãos funcionando, nós temos a vida. Os órgãos com as engrenagens deficientes, nós temos dificuldades. Aí nós trouxemos essa representação. Os seres orgânicos, eles, estando em perfeito funcionamento, os órgãos em perfeito funcionamento, nós temos a vida animal, a vida vegetal e a vida humana em perfeita ação. Esses funcionam captando, assimilando o fluido vital em todos os sentidos, através do pensamento, através da respiração, através da alimentação, através da oração, em todas as formas. Mas e aqueles que não têm, como o homem, que não pensam, como assimilam tudo isso? Existem os mecanismos para essa assimilação que estão no funcionamento dos órgãos. Os inorgânicos são seres que não têm vitalidade, não têm movimento próprio, se formam apenas pela agregação da matéria. Minerais, água e ar, e etc. Representados aí nessas três figuras muito claras, muito fáceis de se entender. Embora a água seja fluida, ela é inorgânica. O vento, embora tenha nele o princípio vital, ele é inorgânico, como nós vamos ver mais à frente. Agora, qual a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos? Ela é a mesma dos corpos inorgânicos, porque a lei de atração é uma lei divina e é a mesma para todos. A matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos também é a mesma. Nos corpos orgânicos, porém, está animalizada. Essa animalização é devido à sua união com o princípio vital. Então, por aqui nós já chegamos a um ponto. A matéria, nos seres orgânicos, nos animais, ela é animalizada pela união do princípio vital. O que é a vida? A vida é um efeito devido à ação do princípio vital sobre a matéria. Nesse encadeamento de ideias, Allan Kardec foi recebendo dos espíritos várias definições. O princípio vital sem a matéria não é vida, disseram os espíritos. A matéria não possui vida sem o princípio vital, obviamente. O princípio vital dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Ele é um dos elementos necessários à constituição do universo e tem sua origem na modificação do fluido cósmico universal. Então, não existiria vida orgânica se nós não tivéssemos o fluido cósmico universal se transformando, nos dando condições de assimilar o princípio vital para que ele nos mantenha vivos e se transforme em nós fluido vital. Então, o fluido vital, dizem os espíritos, é um só para todos os seres orgânicos, modificados segundo as espécies. Ele dá vida à matéria, movimento e atividade. Então, ele faz uma distinção entre a matéria
inerte e os seres orgânicos. E a vitalidade do corpo, ela se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos, como já falamos há pouco. Quando o princípio vital ele não está unido ao corpo, a vitalidade fica em estado latente. Qual é o exemplo que nós podemos tirar para essa colocação aqui dos espíritos? É um exemplo simples. Se nós pegarmos uma semente, ela tem o princípio vital em estado latente. Quando nós plantamos uma semente e ela encontra as condições para assimilar o princípio vital, ela se desenvolve e nasce a planta. Então, o princípio vital ele está no ar, ele está espalhado em todo o universo. No nosso caso, na Terra, ele está na atmosfera terrestre, ele está na água, ele está no substrato do solo, em tudo aquilo que nós temos, desde que estejam em condições corretas. E o que nós tivermos em estado latente, em condições de assimilá-lo, colocadas as condições ideais, e ele possa, então, absorver esse princípio vital. Então, ele é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital, aqui, lá vou eu de novo, buscar o meu texto, tentando tirar aqui essa... Ele dá impulsão aos órgãos e essa ação entretém e desenvolve a atividade daquele. O que eu fiz? Eu fui buscar nessas duas figuras essa visão que o plano espiritual nos dá sobre a questão da assimilação do princípio vital. Você tem duas árvores aqui. Uma árvore, embora tenha sol, ela não tem todos os elementos que ela precisa para ter vida. Se tem o sol que, através dos raios, fornece a vida, nós não temos no solo o substrato que ela precisa para poder se apresentar viva, então ela morre. Essa árvore já tem tudo, ela tem um solo rico em substrato, em água, que é tirada através das raízes, e tem também a energia solar, consequentemente, periodicamente tem chuva. Então, nós temos tudo isso disponível para que um vegetal tenha vida e dê frutos. Nós, como seres humanos, nós também temos que ter todos os recursos para mantermos a vida. No caso aí, os órgãos da planta são as raízes, ela tem com certeza a circulação interna, que representa que teríamos em nós o nosso sistema circulatório. Então, a vida, para que ela exista, para os seres orgânicos terem vida, são necessárias as condições para a assimilação do princípio vital. E a causa da morte dos seres orgânicos é o esgotamento dos órgãos. Então, quando a gente vai analisar a vida e a morte, sempre nós temos um ciclo de vida onde a gente nasce, cresce, desenvolve, depois entra no período de esgotamento das energias. Então, a morte dos seres orgânicos se dá pelo esgotamento dos órgãos, ou então por enfermidades, que nem sempre os fluidos todos se esgotam e a pessoa pode desencarnar. Por quê? Porque os órgãos, que são os órgãos que recebem, que desdobram esse princípio vital em fluido vital, eles emperram como uma máquina defeituosa, aí vem a desencarnação, vem a morte. O mesmo acontece com a máquina quando se esvazia o seu conteúdo, o combustível que faz com que ela funcione. O nosso corpo é a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa desencarna
e ainda tem um corpo muito completo de fluidos vitais. Mas, por deficiência da renovação do fluido vital, sobrevém a morte. É nisso que eu gostaria que ficasse claro o estudo. Nós estudamos este assunto para entendermos o mecanismo da vida e o mecanismo da morte. Quando os seres orgânicos morrem, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando dessa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Então, se tem harmonia, tem vida. Se não tem harmonia, ocorrem dificuldades, podendo o indivíduo desencarnar ou não, podendo haver a morte do ser orgânico ou não. Destruída que seja por um acaso qualquer, essa harmonia, o funcionamento dela cessa. Agora, com relação ao fluido vital, que é o resultado da assimilação do princípio vital. A sua quantidade não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Sabemos que certas pessoas já reencarnam com certas deficiências, por problemas de provas, de expiações. Então, nem todos nascem com uma quantidade de fluidos muito grande e com capacidade de doação. Vamos ler o texto. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Esse fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-la a um que o tem de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. E eu gostaria de lembrar que, quando nós transmitimos o passe, nós transmitimos energia. O fluido vital que nós temos, acionado pelo nosso pensamento, pelas nossas orações, ele sai em forma de fascículo de luz e vão para o que recebe, necessitado. Nós temos filamentos no perispírito, que são filamentos captadores de energia, segundo André Luiz, no livro, se não me engano, Evolução em Dois Mundos. Então, o que ele está passando é energia. A não ser que o indivíduo seja dotado de uma mediunidade muito específica e possa doar o fluido ectoplásmico em maior quantidade. Para isso também tem que existir a possibilidade de captação desse fluido ectoplásmico pelo receptor. Daí a necessidade sempre de ter espíritos intervindo nessas doações de ectoplasma, para que ele não seja desperdiçado. Colocamos essa figura para mostrar o ciclo em que o indivíduo, nascendo, já desde a formação intrauterina, ele já começa a assimilar fluido da mãe. Quando nasce, ele já tem que se suprir do princípio vital pela respiração. Ali já começa a alimentação, tem o ciclo: infância, adolescência, juventude, madureza, velhice e a morte. Todo esse ciclo, ele se dá porque nós temos a capacidade de renovar as nossas energias, buscando no princípio vital as energias que vão ser assimiladas por nós. Quando nós chegamos na velhice, a nossa capacidade de assimilação ela vai diminuindo. Por que não se dá ao idoso a possibilidade de ele permanecer numa configuração física permanente? Porque isso é um ciclo, isso é uma lei divina.
onde há assimilação, onde a máquina, porque o organismo é uma máquina, ele vai tendo o crescente e o decrescente. Então, no período decrescente, a assimilação vai ser menor, menor e menor. É um processo maravilhoso a vida aqui no plano físico. Mostramos esses quadros para mostrar a desencarnação de uma pessoa com vitalidade orgânica, mas desencarnando por enfermidade, e alguém desencarnando por velhice. Então, é possível você, estando em pleno vigor físico, não ter condições de continuar assimilando o princípio vital. E aí é possível você chegar à velhice, assimilando cada vez menos, não conseguindo a juventude que você tinha outrora e desencarnando no processo natural. Esse estudo nos dá essa visão e nos faz ficarmos atentos a esse processo. Nós trouxemos a questão da lamparina. Uma lamparina sem combustível, ela não pode iluminar nada. Então, a gente pode dizer que é um corpo inerte. E a lamparina com combustível, ela ilumina. Nosso corpo, quando termina os fluidos, né? Quando os fluidos vitais não podem ser renovados, não ter condições de assimilar pelos processos que nós buscamos assimilar no princípio espiritual, todos os elementos que vão formar esse fluido do corpo, a lamparina está representando um instrumento, um combustível que vai se apagar quando acabar o combustível. Trouxemos um cadáver com aparência humana, mas sem vitalidade nenhuma. Segundo onde nós tiramos essa figura, seria a múmia de Ramsés, eu não sei se é verdade. E uma pessoa buscando na natureza, através da respiração, e aí, no caso, diante do mar, que é também uma fonte de energia, na busca do princípio vital, ela acredita que respirando, que orando, que se expondo diante de toda essa força da natureza, que ela pode se fortalecer e sair dali com energias renovadas. E é verdade isso. Existe o princípio espiritual e o princípio vital. Nós deixamos para colocar aqui para consolidar essa ideia. Então, essa pergunta é feita por Kardec. São a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? Não são. O princípio espiritual, ele, através do processo evolutivo, ele se torna espírito. E o princípio vital é sempre o mesmo. Ele está disponível. Então, o princípio espiritual ele dá vida inteligente aos seres, intelectualizando a matéria. E o princípio vital ele animaliza a matéria para a sua união com ela. Está claro isso? É muito simples. Nós, para termos a vida, precisamos do princípio vital. Aí também busquei esse quadro, que é sempre usado nos nossos cursos, para mostrar o espírito uma centelha de luz, seria o foco de inteligência, corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Nesse duplo etérico, segundo que a gente sabe, estudando, é onde fica a ligação, a liga do corpo físico com o perispírito, e, por sua vez, essas interações moleculares, elas precisam ter, assim, esses corpos cada vez mais utilizados para que o espírito possa atuar sobre a matéria e transmitir o seu pensamento, agir, falar e viver. E quando cessa, quando há impedimento da assimilação dos fluidos, esse sistema se desfaz, ficando só o perispírito, o corpo mental e o espírito. Porque o duplo etérico também vai se desfazer, uma vez que é de fluido mais aproximado do fluido do corpo físico.
Então, gente, o reino vegetal, ele o reino vegetal, ele assimila também o princípio vital dentro dos mecanismos das leis estabelecidas. E, mesmo depois de uma soltura de uma folha ou de um fruto, ele permanece com o fluido vital por um período até tornar-se depois um ser inorgânico. O ser animal, a mesma coisa. Ele tem o seu ciclo, ele envelhece e morre. Então, ambos, tanto no vegetal quanto no animal, há um mecanismo de assimilação desse princípio pelas leis divinas. O vegetal tem as leis. E quando o vegetal está numa região onde bate pouco sol, você percebe que ele cresce buscando o sol. Ele entorta, faz curva, vai buscar o sol. O que mostra isso? Que nos raios solares nós temos o princípio vital. Se ele não tiver a presença dos raios solares, o crescimento é prejudicado. Se ele tem os raios solares, mas não tem o substrato na Terra, também vai acontecer a morte. Mas o ciclo tanto do reino vegetal quanto do reino animal tem o período de nascimento, de crescimento, de todo vigor e da morte. Nós vamos encontrar árvores com 4.000, 5.000 anos em alguns lugares do planeta. E você vai ver o quê? Que esses vegetais, eles têm uma vida muito longa. No homem, os animais podem chegar a um certo tempo, mas quando chegar mais adiante, a assimilação dos fluidos, por mais que ele se esforce buscando, através do princípio vital, ele não consegue repor as energias e fatalmente irá terminar com a morte. Então, Kardec diz assim, tem sobre a natureza do princípio vital. Vamos mexer aqui. Vou mexer de novo. Seja, porém, qual for a opinião que se tem sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital, por ser necessária a destinação deles, ou, se preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo, por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolve, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. Então, ele quer fazer uma comparação com os mecanismos que geram energia, quando estão em movimento, com o efeito que cada um desses elementos proporciona, com a nossa busca do fluido. O fluido está disponível na natureza em estado latente para promover a vida na Terra. Combinando sem o princípio vital, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, unicamente teriam formado um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital modificado, a constituição molecular desse corpo dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Então, são apenas complementações do assunto que a gente vem mostrando. Ele diz, a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento da rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue como o calor quando a roda deixa de agir. Então, se os órgãos recebendo
a energia que você absorve pela atividade do princípio vital, eles não derem um retorno, se não houver essa máquina orgânica funcionando para assimilação do fluido, nós não temos reposição. Do mesmo modo que uma máquina, ela recebe a impulsão, ela mesma promove o funcionamento à medida que existem os elementos que fazem com que ela funcione. Quando se esgotam os recursos, a máquina para. E estudando a escala dos seres orgânicos, nós vemos que no reino vegetal e no reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada nesses dois reinos. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais plantas, cujo nome indica que eles participam de um e outro, servem de traço de união. São as plantas chamadas, animais plantas chamadas filocinidades, que estão no mar. Mostrando aqui que os seres orgânicos, eles não surgem prontos. Os seres orgânicos começaram na água, nós temos mares, todo esse encadeamento da vida, os zoófitos e outros que estão nessa sequência, e que nós podemos citar aqui algumas coisas mínimas para não dar aula de biologia, como também não pretendemos dar aula de anatomia nem de fisiologia, mas nós vamos ver que nessa escala toda, todos os seres animais, eles vivem, eles têm vida própria e eles, pelos mecanismos que eles têm funcionando, eles assimilam o princípio vital. Seja nas mais ínfimas formas do reino, ou não. Inclusive nesses animais que são transição, nesses seres vegetais que são transição para os animais. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem e se movem. Como aqueles precisam elas de luz, de calor, de água, estiolam-se e morrem desde que lhes faltem esses elementos. Tanto é que a absorção de um ar viciado de substância deletéria as envenena. Oferece como caráter distintivo mais acentuado, conservam-se presas ao solo, tiram dele a nutrição sem se deslocarem. As plantas, elas são fixas, elas não buscam os alimentos. Um degrau acima, o animal é livre e procura o alimento. Seguem-se na ordem do desenvolvimento dos órgãos, na atividade vital do instinto, os eumintos, os velhos intestinais. Esse assunto foi estudado nos capítulos anteriores, e nós aqui estamos apenas repassando para mostrar que todos os seres orgânicos, eles vivem buscando no princípio espiritual as energias que precisam. Os moluscos, animais carnudos sem ossos, alguns deles nus, como as lesmas, os polvos, outros providos de conchas, como o caracol, a ostra, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta, os insetos, aos quais a vida assume prodigiosa atividade, se manifesta um instinto engenhoso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns se metamorfoseiam, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Vem depois a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os répteis, os pássaros. Segue, por fim, os mamíferos, cuja organização é mais completa. Então, diz lá Kardec, se considerarem apenas os dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá. Se passar de um anel a outro sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta aos animais vertebrados.
Compreende-se, então, a possibilidade de que os animais de organização complexa não sejam mais do que uma transformação, ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior, e assim sucessivamente até primitivo ser elementar. As espécies superiores seriam produto das transformações sucessivas desses mesmos seres, realizadas à proporção que as condições atmosféricas se lhes forem tornando propícias. Adquirindo cada espécie a faculdade de reproduzir, seus cruzamentos acarretaram inúmeras variedades. Do ponto de vista corpóreo puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos dínodos. Logo abaixo deles vem os quadrúpedes, animais de 4 mãos, os macacos, alguns dos quais como o orangotango, o chimpanzé. Como homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados, constroem choças e levam na boca uma mão aos alimentos. Acompanhando passo a passo a série do ser, disse-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Então, visto isso, nós vemos que os seres vegetais, eles passam pela transição, entrando na fase animal, e na fase animal nós temos o processo evolutivo, e todo o processo necessita do mecanismo de assimilação do princípio vital. E aí, estudando a inteligência e o instinto, nós temos aqui de Kardec perguntas importantes que foram feitas para esclarecer a questão do processo evolutivo. O que tem a ver a inteligência com o princípio vital? Então, ele pergunta: a inteligência é atributo do princípio vital? A resposta é não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se no plano físico. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para que esta possa expressar a inteligência. O que isso tem a ver? E no processo reencarnatório, nós aportamos aqui no campo físico para progredir, para evoluir. Para que haja esse processo, o espírito venha e recomece e sofra as exigências da matéria e progrida, ele tem que manter a vida física. Então, a inteligência não tem nada a ver com esse princípio vital. Que as plantas não são inteligentes e assimilam o princípio vital. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, que lhes dá o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de se estabelecerem relações com o mundo exterior e proverem as suas necessidades. Podemos distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Os seres animados que pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, têm a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Aí nós temos o mineral, os corpos brutos, nós temos os seres formados de matéria, com vitalidade destituídos de inteligência, e os animados pensantes. Qual é a fonte da inteligência? É a inteligência universal.
E aí Kardec faz essa pergunta que é muito importante. Poder-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Aí os espíritos dizem assim, isso não passa de simples comparação, porém inexata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Ademais, como sabeis, há coisas que o homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse mundo. Nós sabemos hoje, e o Livro dos Espíritos nos dá tudo isso com muita clareza, que nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Que o princípio inteligente ele está no mineral, no vegetal, no animal e no hominal. Então, a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, de discernir, tudo isso nós adquirimos em todo esse processo evolutivo. Por isso que no reino animal, o princípio espiritual precisa reencarnar infinitamente, até completar uma gama de experiências e promover na epífise que surge nos lacertídeos um desenvolvimento suficiente para que tudo ali, no campo da energia do espírito, se forme até chegar à condição de espírito. Todos os animais, a partir dos lacertídeos, possuem a epífise. E neles, essa epífise ela pisca de acordo com as experiências que o princípio espiritual já teve nas múltiplas reencarnações, que são infinitas, nós não sabemos avaliar e os espíritos não nos dão, não nos fornecem ideia. Existe um instinto que independe da inteligência ou precisa da inteligência? Vejamos. O instinto independe da inteligência? Precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm suas necessidades. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde uma acaba e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto e os que são da inteligência. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida... Lá vou eu. Escutem, pessoal. O que eu faço? Só um minuto. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseado pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, e que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Muito bem.
estudar este texto é uma complementação do capítulo, porque nós sabemos muito bem, já que, para que nós possamos aqui ter a saúde plena, estarmos reencarnados, aproveitando a reencarnação, trabalhando no bem e chegando à possibilidade de sermos completistas numa reencarnação, nós precisamos cuidar do corpo. Cuidar do corpo, conhecendo esses mecanismos todos de assimilação do princípio vital para a manutenção dos nossos órgãos, é muito importante. Mas lembrando que, como seres inteligentes que somos, sabendo que através do pensamento positivo, que através da utilização da inteligência no bem, buscando a harmonia, através do belo, do bom, a vida, nós podemos manter o corpo saudável. Nós podemos ter saúde espiritual e saúde física. E quando a razão funciona perfeitamente, nós fazemos tudo isso e conseguimos seguir na vida, tendo condições de realizar tudo aquilo que nós programamos aqui, ou pelo menos uma boa parte daquilo que está na nossa programação espiritual. Me ajudem a buscar a chance. Socorro. Mais uma. Mais uma. Mais fácil. Muito bem. Então, está bem, gente. Nós aqui já terminamos o nosso capítulo, fazendo, nesse final, esta abordagem, esta colocação, de que, sendo seres pensantes, inteligentes, sendo seres inteligentes da criação, nem sempre nós utilizamos a inteligência com sabedoria para buscarmos, através de todo esse conhecimento que temos, essa vida saudável, espiritualmente falando e fisicamente falando. Então, através do princípio vital e através dos diversos mecanismos que nós sabemos que podemos assimilar as energias para viver bem, nós podemos ter uma reencarnação bem aproveitada e, não digo sermos completistas nas nossas reencarnações, como estamos aqui agora, mas podemos realizar uma boa parte daquilo que está na nossa programação espiritual, colaborando no progresso do nosso planeta. A aula seguinte é Origem e Natureza dos Espíritos, e eu espero que nós possamos continuar aprendendo bastante com esses capítulos do nosso guia para o estudo da doutrina espírita. Vamos voltar? Com a palavra, André, que está dirigindo a nossa reunião. Então, bom, nós agradecemos a sua dedicação, a sua apresentação, o seu trabalho, que foi muito bem feito. Obrigada. E nós podemos abrir agora, então, gente, para as perguntas, primeiras que estão no chat colocadas,
em seguida, se alguém quiser fazer oralmente, tá? Então, Alê, pode comandar aí, por favor. Então, boa noite a todos. A gente tem duas perguntas aqui no chat. A primeira pergunta é da Ana Paula Santos. Ela pergunta se o princípio vital é o mesmo que fluido vital. Não. Fluido vital é o elemento que está compondo os nossos organismos, ou compondo os organismos dos animais inferiores ou os vegetais. E ele é renovável a cada dia. Então, eu faço só assim uma colocação. Para de respirar 5 minutos. O que acontece? Você desencarna. Embora você esteja com o corpo totalmente carregado de fluido vital. Então, vamos falar. O princípio espiritual é o espírito? Não é. Então, o princípio vital não é fluido vital. Essa era uma preocupação nossa, deixar isso claro. Eu sabia que essa pergunta viria. Se você respira, se você bebe água, se você se alimenta, se você faz orações, você recebe paz, se você mantém seu pensamento otimista, você vive bem, você busca na natureza as energias da natureza, você está em contato constante com o princípio vital. Quando você respira, você leva o ar para o pulmão. O pulmão é um órgão que, recebendo oxigênio, esse oxigênio vai para o nosso organismo e vai alimentar as células. Quando você bebe água, a água, nela tem o princípio vital. Se você bebe todo dia 3 litros de água, você está colocando combustível no seu organismo. Então, nele tem o princípio vital. Você tem um carro, tem um motor. O motor está perfeito. Se não colocar combustível, ele não funciona. Então, no combustível tem um princípio que vai fazer o motor funcionar. Mas tem que ter outros mecanismos para fazer funcionar. Quando acaba o combustível, ele morre. O fluido que eu tenho no meu corpo é a energia que eu vou assimilando à medida que eu uso o princípio vital, tiro dele. Tanto é que eu preciso do ar, eu preciso da água, eu preciso de vários tipos de alimentação. E quando eu sei que funciona, eu oro e mantenho a minha vida muito melhor. Eu ia citar o caso do nosso lar, quando houve o movimento lá de rebeldia, que os espíritos queriam alimentos mais grosseiros, mais semelhantes com o alimento da terra, o governador chamou técnicos de outras esferas para ensinar os espíritos a respirar, tirar fluido através da respiração lá e através da oração. Há uns 20 ou 30 anos atrás, passou aqui pelo Brasil um indiano que tinha, à época, 70 anos. E ele tinha, com 70 anos, o corpo com a vitalidade de uma pessoa de 35. A pele dele causou inveja de muitas mulheres que cuidam muito da pele. E ele dizia que não comia. Ele não se alimentava com alimentos sólidos. Ele bebia água e respirava. Ele deu vários cursos ensinando as pessoas a tirarem da água, do ar e das orações, do princípio vital, as energias que podiam alimentar. E ele garantia que não comia. Entendeu? Então, tudo isso que nós usamos forma o fluido que está aqui. Tanto é que existe um médico que doa o ectoplasma, que é visível, a substância. Quando ele vai para alguém, ele leva o princípio da vida, quando esse alguém assimila, melhora a vida. O passe, eu dei um exemplo, no passe eu passo energia. Eu passo
forma de energia que tem cores, inclusive. Não é difícil entender. Está respondido? Pode passar. A segunda pergunta é do Rogério. Ele diz o seguinte: o estudo mostrou que o instinto não termina com a conquista da inteligência. Poderíamos dizer que a conservação desse instinto pode nos encaminhar para a intuição como aperfeiçoamento do instinto? Ele se aperfeiçoa sempre. Então, se você usasse o instinto, você não erraria, diz o Livro dos Espíritos. Esse capítulo, encaixado aqui no estudo do princípio vital, ele foi colocado pela organizadora do nosso guia, mas é um assunto muito importante. Então, você, quando está na fase animal, você tem um instinto. Quando você começa na transição, a inteligência fragmentária, aí eu lembro da epífise, que nos animais ela já está ali funcionando. Não há o pensamento contínuo. Eles já agem usando a inteligência fragmentária, mas prevalecendo o instinto. Quando chega a fase hominal, o instinto é muito forte ainda. Os espíritos, nas primeiras reencarnações, agem mais por instinto. E aí começam a pensar e a desenvolver a inteligência. E as experiências são múltiplas para que o espírito aprenda através do uso do livre-arbítrio. Ele vai saber o que vai... Ele já vem sabendo, quando entra na fase hormonal, o que é bom e o que não é bom. No livro do Gabriel Delany, sobre animismo, ele conta a história de alguns animais que usam a inteligência, mas é uma inteligência fragmentária. Onde tem a história lá de um gato, que eu sempre conto, que tinha cozinhando na lareira alguma coisa e ele queria roubar aquilo. O que ele faz? Ele pega o outro gato para usar o gato, a mão do outro gato, para puxar a comida. Por que ele fez isso? Ele já tinha registros de como fazer alguma coisa. Por que o leão, sempre quando ele ataca o animal, ele pega na garganta do animal? Ele sabe que ele tem que pegar na garganta do animal. Ele pula em cima do animal, agarra na perna, mas ele faz tudo para agarrar na garganta. Quando ele agarra na garganta, ele fica tranquilo, agarrado, até acabar com a vida do animal. Isso tudo é um instinto, mas com as experiências multisseculares ali, experimentando. A gente não pode fugir dessa linha de raciocínio, até porque é doutrinário, está no Livro dos Espíritos. Então, o instinto, ele continua conosco. Eu não posso dizer a você até onde o espírito precisa do instinto, mas por muito tempo nós vamos utilizar o instinto. Só quando a gente estiver chegando lá perto da angelitude. Enquanto nós estivermos reencarnados, muitas coisas serão instintivas. Enquanto nós estivermos reencarnando, precisando de reencarnar, mas predominando sempre a razão, à medida que nós evoluímos. É isso que você queria, Rogério? Desculpe, isso mesmo, estava respondendo aqui. Sim, valeu, João, obrigado. Então, no chat nós não temos mais perguntas, mas a Rosivete está com a mão levantada, pode abrir o microfone, Rose. João, eu queria voltar aqui no princípio vital e no fluido vital. Mas na seguinte pergunta, em relação a uma pessoa que comete suicídio e em relação a alguém que recebe moratória. Porque você falou que são diferentes, né? Então, eu entendi, quero que você
me diga se é o que eu entendi. O princípio vital, por exemplo, numa pessoa que se extinguiu o princípio vital, aí ela recebe uma moratória, aí ela é como se ela fosse carregada de uma quantidade de princípio vital suficiente para aquela moratória. Ou seja, o princípio vital, ele é limitado, a pessoa reencarna, vem com aquela quantidade somente para tantos anos de vida. E o fluido vital não suicida, por exemplo, o suicida, ele comete suicídio. Aí ele está cheio de fluido vital, mas ele extingue o princípio vital com o suicídio. É isso? É exatamente, eu quero saber se é isso ou eu estou enganada. A vida, ela tem um ciclo, tem uma curva. Quando você já está no final da curva, você já não assimila mais a quantidade de fluidos para repor e ter um organismo funcionando pleno. Se você tiver que ter uma moratória, o plano espiritual vai atuar e vai fazer uma injeção de fluidos, vai repor essas energias que vão se gastar novamente ao longo do tempo. Como os espíritos fazem isso, nós não sabemos. Mas eles, no campo perispiritual, atuam e repõem as energias, dão lá uma renovada nos órgãos do perispírito, que vão transmitir essas energias de renovação para os órgãos do campo físico. Tem que sempre ter uma injeção de energia, não é só dizer assim, você vai viver mais um tempo. Tem no plano espiritual o tratamento para isso, como nós não sabemos como é feito. Mas tem que ter, vamos dizer assim, mais tanto por cento de energia para o indivíduo continuar. Essas energias elas vão durar de acordo com os cuidados que o espírito consciente vai trabalhar. Mas é necessário uma aplicação, uma ação dos espíritos no perispírito, daquele que recebe a moratória. Nós vamos aprender isso no mundo espiritual se nós tivermos acesso aos estudos lá, no departamento de reencarnações, talvez. No Ministério da Reencarnação. João, você falando assim me leva a crer que princípio vital e fluido vital é a mesma coisa. Não ouvi. Vamos melhorar aqui. Por essas... Pode falar. Então, por essa explicação, você me leva a entender que são as mesmas coisas, fluido vital e princípio vital. Fluido vital, ele é a energia que mantém o nosso corpo durante todo o ciclo de vida, que é reforçado, renovado todo o tempo, porque nós buscamos no princípio vital aquilo que vai compor. Então, vamos fazer assim uma comparação bem simples. Daqui a pouco nós vamos jantar, tem janta. Não é verdade? Então, naquilo que você vai comer tem o princípio vital. Porque você, quando comer um legume, o seu organismo vai ter que assimilar o princípio vital para que ele se torne fluido e se agregue ao seu organismo. Então, quando ele se agrega ao meu organismo, pela assimilação, ele vai ser o meu fluido. Tem meu fluido aqui.
E vou gastando, vou repondo, vou buscando nas fontes onde tem o princípio da vida. Não adianta dizer que fluido vital é o princípio vital. O fluido vital ele nos mantém vivo, porque nós buscamos onde ele está como princípio. O meu corpo precisa do oxigênio do ar, da água, dos alimentos, das vitaminas. E quem não tem um organismo com um bom funcionamento não tem uma boa assimilação. Se não só comer já me transformaria num ser forte, cheio de vigor. Mas todo o mecanismo tem que funcionar. Os órgãos funcionam porque eles estão perfeitos com os fluidos que fazem com que o espírito atuando, dando a dinâmica do funcionamento dele, faz com que funcione como uma máquina. João, Tem que colocar a cabeça para funcionar. poderíamos dizer que o fluido vital é um produto do princípio É um vital? produto de tudo aquilo que você absorve na busca da energia que tem disponível em forma de princípio, e não já de energia dessa forma que ela vai compor. Tanto é que os organismos, embora sejam todos da mesma matéria orgânica, eles não têm a mesma vitalidade, não funcionam igual. Então, é um produto. Tem uma pergunta no chat que é do Luiz Cláudio. Ele pergunta o seguinte: o método de aplicação de fluidos, conforme o senhor mostrou no estudo, foi o mesmo que Jesus usou para reanimar Lázaro? O método é o mesmo. Transfusão de fluidos. É o mesmo. Ele ensinou como se dá passe, como você reanima uma pessoa enferma. Não morta, enferma. Lázaro não estava morto. E ele ensinou como a gente pode fazer a transfusão dos fluidos que nós temos a mais para doar. Cada um tem uma cota de fluido, é mais doador do que o outro, conhece melhor a técnica de doação, aí entra o conhecimento. Quando você sabe que pode, você tem a força do pensamento, aliada à oração, você doa esse fluido. E ele sai como um fascículo de luz de várias cores para a pessoa. E a pessoa recebe se quiser. Ela pode ser refratária. Mas ela chega à pessoa como fascículos luminosos. Ok, até o momento nós não temos perguntas no chat. Se alguém quiser abrir o microfone para fazer perguntas, ainda temos tempo. João, eu queria fazer uma pergunta, já que o pessoal não quer fazer. A gente pode dizer que o instinto seria a nossa inteligência primitiva, a primária, né, que aparece nos seres? Dizem que é uma forma de inteligência, mas não é inteligência. Inteligência é um atributo do espírito. Quando você chega a espírito, é que você pode dizer, é um ser inteligente, que pensa, tem um pensamento contínuo. Mas para você vir a ter o pensamento contínuo, tem que começar de algum ponto.
e é através do instinto de conservação. E o ser vai acumulando experiências, mais experiências. Ok. Agora, ele está em nós ainda com uma dose muito grande. Se nós, dizem os espíritos, se nós atuarmos por instinto, dificilmente nós erraremos. Muitas vezes usamos a razão e erramos. Quando chegarmos a um nível de inteligência muito maior, evidentemente que nossa capacidade de discernimento será tão grande que nós não vamos ficar contando com instinto. Ele vai ser menor, mas ele vai continuar conosco até nós terminarmos as nossas necessárias reencarnações até chegarmos à angelitude. Ok, permanecemos sem perguntas aqui no chat. Muito bem. Obrigado pela atenção. Espero que não tenham ficado muitas dúvidas. É um assunto que é bom ler. Tem outros assuntos no livro A Gênese que deveriam serem lidos antes de se estudar o princípio vital, é o capítulo 10, deve ser lido. Já foi estudado, a Nilska falou sobre isso muito bem, sobre evolução, ainda nós teremos mais estudos. Dá para se perceber, né, o valor que tem rever esses conceitos, que é o que nós estamos fazendo, é a nossa proposta do ESD, né, de rever esses conceitos básicos da doutrina para consolidar esse conhecimento, para que nós possamos dar passos maiores, né, compreender algo mais lá na frente. Nós não precisávamos mesmo rever esses conceitos básicos. Então, está aí, né, estampado à nossa frente o valor do ESD para nós que nos interessamos pela doutrina dos Espíritos. Nos ensina a viver melhor, nos ajuda a viver melhor, porque passamos a desperdiçar menos a vida. Quando você sabe onde a fonte está melhor, você busca a fonte e passa a viver melhor, com certeza. Então, assim, sabe, como o João falou, e eu ratifico, esse item do nosso guia tem que ser lido. Né? Eu acho que a gente precisa depois rever essa aula, quando ela estiver já no nosso canal, mas antes disso a gente tem que rever esse item no guia, ler com mais atenção. Então, vamos agradecer a Jesus. Querido amigo Jesus, nós estamos encerrando o estudo dessa noite com muita gratidão pela oportunidade de estudarmos a doutrina dos Espíritos, iniciando dos princípios básicos, para que possamos alcançar, pouco a pouco, um entendimento mais dilatado. Sabemos, Senhor, que não estamos sozinhos neste empreendimento, mas sim muito amparados, intuídos, orientados pela espiritualidade amiga das nossas duas casas, que nos unem nesse propósito, para sermos hoje espíritas, com conhecimento da doutrina que professamos. Queremos fomentar em nós esses conhecimentos para nos tornarmos mais úteis, mais produtivos para o Espiritismo. E agradecemos, Senhor, pelas casas que nos acolhem e por podermos utilizar esse recurso benéfico que adentra nossas casas
trazendo para nós estes conhecimentos para que se tornem patrimônio dos nossos espíritos. Que a tua luz divina permaneça conosco, que tenha adentrado os nossos lares e os nossos corações, e que a tua paz nos envolva em todos os instantes da nossa vida, nos impulsionando, Senhor, para sermos indivíduos melhores, seguindo a sua doutrina de luz. Que assim possa ser em teu nome.